Através de nota oficial, o Grêmio acabou de anunciar a saída do técnico Renato Portaluppi. A partir de agora, o clube começa o seu planejamento para 2025 e reformulações dentro da pasta do futebol devem começar a acontecer e mais saídas estão previstas. Eu te conto isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre a saída de Renato, como ela se deu e também os movimentos a partir de agora, como o Grêmio vai reformular o futebol do clube. A gente começa contando como funcionou a saída do Renato. Em uma reunião nesta segunda-feira, que começou por volta do meio-dia, no hotel onde Renato Portaluppi mora, em Porto Alegre, o presidente Guerra se dirigiu até lá e encontrou com a reportagem, já fazendo aquela concentração em relação a esta saída. O presidente subiu e ficou cerca de 50 minutos em conversas com o treinador gremista. E aí, logo depois da decisão tomada, antes mesmo de qualquer repórter noticiar a saída ou a renovação, o Grêmio soltou uma nota oficial onde dizia o fim do ciclo de Renato Portaluppi, uma saída em comum acordo. E aí, claro, depois de uma conversa longa, a gente sabia já de bastidores da vontade do Guerra, das vontades do Renato, algumas coisas, mas ainda se tinha a indefinição em relação a isso. E aí, com quase uma hora de conversa, foi definido, pelo menos no que diz na nota, que em comum acordo o Renato não permaneceria no Grêmio para a temporada de 2025. Já havia um desgaste muito grande entre Renato, torcida e também com a imprensa. E o Renato estava, sim, avaliando isso. As entrevistas já indicavam de que, se ele estivesse atrapalhando, ele sairia. E me parece que foi neste sentido e as informações também contam com isso. Renato optou por sair, avaliou que não seria interessante para ele, para o clube e no cenário que se desenhava uma permanência. E aí Guerra, por óbvio, também concordou e as opiniões se somaram para um fim de ciclo. Mas o que vai acontecer agora? Como o Grêmio vai planejar o seu futebol para 2025? Eu te conto, mas antes, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada daquilo que a gente traz aqui diariamente. Gente, saiu o Renato e deve ter mais mudanças na pasta do futebol. A Rádio Guaíba noticiou na manhã desta segunda-feira também que Antônio Brum deve deixar o Grêmio ao fim da temporada, não deve mais estar no cargo de vice de futebol. Se ele vai voltar a ser diretor de futebol como foi no início da gestão, ainda não está confirmado. Mas Antônio Brum deve sim sair da pasta, muito pela pressão que vinha sentindo, tem problemas particulares e profissionais para resolver também, se sentiu já meio fora em relação à próxima temporada e por uma decisão do próprio Antônio Brum, ele não deve permanecer na pasta. Não foi uma escolha do Guerra, nem dos conselheiros que avaliavam o trabalho do Brum como positivo, mas o próprio dentista decidiu que deve encerrar seu ciclo também junto de Renato na pasta do futebol. Eu particularmente acho que o Brum evoluiu demais como dirigente, tanto falando como nas atitudes e até nas janelas de transferências que ele participou, mas é um fim de ciclo para ele a partir da decisão do próprio. Então agora o Grêmio precisa começar sua reformulação já buscando um novo vice de futebol e já tem um nome indicado. O advogado Luciano Feldens, que faz parte da pasta do conselho, deve ser a indicação de Guerra para assumir o departamento de futebol do clube e participar, junto do presidente, desta reformulação para a próxima temporada. O Feldens é um advogado de sucesso e tem dentro do futebol alguns amigos, dentre eles o técnico Tite. Isso é um indicativo importante porque o primeiro contato do Grêmio com o Tite, quando se buscou o Tite, foi feito através do Feldens também. Então, se especula muito que o Tite seja o ficha 1 para assumir o cargo no Grêmio, até por essa ligação com o possível e futuro vice de futebol do Grêmio. Só que não é nada certo. O Grêmio ainda tem algumas reformulações para fazer, saída de jogadores devem acontecer e o Feldens assumindo vai ter que trabalhar nisso também. Há pouco tempo, o jornalista Juan Pablo Mendes, da Argentina, soltou uma informação em relação ao novo técnico gremista. Vou ler e abre aspas para Juan Pablo Mendes no seu Twitter. Se foi Renato de Grêmio, semana que vem, se não surgir alguma situação imponderável, será anunciado Hernan Crespo como novo treinador do clube. Então,
Juan Pablo Mendes volta a falar sobre a sua informação de que Crespo será o treinador do Grêmio se nada imponderável acontecer. Não tem nada definido, o fato é, Renato tá fora e Bruno também deve sair com o Feldens assumindo, e aí toda essa reformulação para 2025 deve acontecer em breve, e as notícias vão ficando cada vez mais quentes, e a gente segue atualizando para vocês por aqui. Então, sempre lembrando, deixa o teu comentário, tá aliviado com a saída do Renato? Tá feliz? Tá preocupado? Me diz o teu sentimento em relação a saber dessa notícia e a tua preocupação, a tua esperança pro ano de 2025 também a partir disso. Deixa aí pra mim. Beijo!